Olá, alunos Mediotech, do curso de Informática. Sou o professor Fabiano e vamos agora falar sobre razões. Muito bem. Trabalhar com razões, em primeiro lugar, temos que definir. Vamos ver aqui algumas noções. Você saberia estimar quantas pessoas participaram de uma passeata? Então veja, é uma pergunta frequente, mas para que você tenha noção dessa quantidade, não é preciso que você conte um por um. Basta fazer a contagem para uma área delimitada e depois aplicar informações sobre razão. O que é a razão? Na realidade, a razão é uma comparação entre dois números por divisão. Indica quantas vezes um número contém um outro. Veja aí como você pode representar. Pode-se então dizer que a razão entre dois números A e B, nessa ordem, é dada por A sobre B, ou A dividido por B. Está aí a notação da razão. Você pode fazer a leitura da seguinte forma: A está para B. Veja bem, a razão é o quociente entre dois números. O primeiro termo, A, nós vamos chamar de antecedente, e o segundo termo, B, vamos denominar de consequente. Aí nós temos uma condição para o consequente, ele tem que ser diferente de zero. Se você tem a razão de A para B, você pode determinar a sua razão inversa. E a razão de A para B, a razão inversa é B para A. E se você pegar o produto entre a razão e o seu inverso, vai dar 1. Muito bem. Imagine que você tenha aqui um quadrado de lado qualquer, vamos chamar de L. Se você for determinar a razão entre o perímetro e a medida do lado, você observa que o perímetro de um quadrado de lado L é 4 vezes L. Aí se você pega esse perímetro 4L e divide pelo lado L, você vai encontrar 4. Na realidade, eu estou fazendo uma relação entre as duas grandezas. O que significa dizer que o perímetro do quadrado corresponde a 4 vezes a medida do seu lado, em qualquer situação. Veja um exemplo. A razão de 6 e 3 é expressa por 6 dividido por 3, ou 6 sobre 3. Na realidade, está informando que a primeira grandeza corresponde ao dobro da segunda grandeza. Temos algumas aplicações importantes em razões. Uma delas é a velocidade média, que você pega a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Veja que nesse caso as grandezas têm unidades diferentes, né? Uma é com relação à medida de comprimento e a outra referente ao tempo. Temos também a escala. Já a escala não tem unidade. Você deve trabalhar o comprimento do desenho e dividir pelo comprimento real, devem aparecer na mesma unidade, aí você pode simplificar, a escala fica sem a unidade. E você tem a densidade demográfica, números de habitantes, dividido pela área total do território. Então veja aí 3 aplicações que você pode utilizar no dia a dia: velocidade média, escala, densidade demográfica, dentre outras também importantes. A escala, como você pode observar, que isso a gente trabalha em qualquer área, é a razão entre a medida no desenho e a medida real, como já coloquei ali. Imagine uma situação que tenha uma parede de 2 metros, veja, parede de 2 metros, ela mede 2 centímetros na planta de um apartamento. Qual a escala da planta? Veja, a parede tem medida de 2 metros, na planta 2 centímetros. Qual a escala? Nós vamos pegar a distância
que está na planta, que é a distância do desenho, e dividir pela medida real, que é a medida da parede do apartamento. Agora observe que essas medidas estão em unidades diferentes. Aconselho que você pegue a maior das unidades, metro, e transforme para centímetro. Se você transformar metro para centímetro, você vai multiplicar por 100. Significa dizer que 2 metros corresponde a 200 centímetros. Então, daí você terá que a escala vai ser 2 centímetros, que é a medida da planta, e dividir por 200 centímetros, que é a medida real. Você pode cancelar as unidades, fica 2 para 200, simplificando, fica 1 para 100. Ou seja, a escala está na proporção de 1 para 100. Observação. Para se calcular a escala, deve-se sempre certificar que os termos da razão estejam na mesma unidade de comprimento ou de área. Não esqueçam, para a escala, deve-se sempre certificar que os termos da razão estejam na mesma unidade de comprimento ou de área. Bem, gente, como nós falamos de razão, nós podemos destacar as grandezas diretamente proporcionais ou as grandezas inversamente proporcionais. As grandezas são ditas diretamente proporcionais, duas grandezas, quando a razão entre elas é constante. Então, observe bem que na escala, quando você pega a razão, comprimento do desenho pelo comprimento real, está gerando a escala, então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Como na velocidade também, distância e o tempo são diretamente proporcionais. A razão gera a velocidade média. Quando se trata de duas grandezas inversamente proporcionais, você vai poder afirmar que essas duas grandezas inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Por exemplo, na velocidade média, se você fizer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, velocidade média vezes o tempo gasto vai gerar a distância. Isso significa dizer que velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Por exemplo, se você dobra a velocidade, o tempo será reduzido à metade. Vamos ver um exemplo. Nós temos aí, em um mapa, um comprimento de 8 metros está representado por 16 centímetros. Qual a escala usada para fazer esse mapa? Então veja, nós temos 8 metros, representando a distância real, e 16 centímetros a distância do desenho. Então, nós temos todas as informações que permitem determinar a escala. Mas temos que tomar cuidado. Por quê? Uma medida está em metro, a outra está em centímetro. Podemos transformar 8 metros para centímetro, multiplicando por 100. 8 metros corresponde a 800 centímetros. Daí você já tem a distância real, tem a distância do desenho, dadas na mesma unidade, centímetro. Com isso, você pode determinar a escala. A escala será de 16 centímetros para 800 centímetros. Cancela as unidades, simplifica por 16, você vai encontrar 1 sobre 50. Ou você pode dizer que a escala está na razão de 1 para 50. Está aí, portanto, a escala pedida na questão. Um outro exemplo. O outro exemplo é em relação à velocidade média. Veja o que diz a situação. Suponhamos que um carro percorreu 120 km em 2 horas. A velocidade média do carro, nesse percurso, será calculada a partir da razão. Em primeiro lugar, como é que se calcula a velocidade média? Você pega a distância percorrida e divide pelo tempo gasto nesse percurso. Como nós já temos distância e temos o tempo, então, para determinar a velocidade média, basta eu dividir 120 por 2. Fazendo essa divisão, 120 dividido por 2 dá 60. Então, você terá uma velocidade média de 60 km por hora. O que isso significa? Que a cada 1 hora, percorremos 60 km. Bons estudos para vocês!